Boa noite a todos. É com imensa alegria e gratidão a Deus que nos reencontramos aqui mais essa noite e mais essa oportunidade. Eu agradeço imensamente pela oportunidade do aprendizado desse momento. Rogamos a espiritualidade amiga que aqui se faz presente, que as nossas palavras possam ser o reflexo dos seus pensamentos nesse momento. Agradeço também a todos os trabalhadores dessa casa que nos recebem com tanto carinho. Pois bem, esse tema, Jesus, modelo e guia da humanidade. A gente ouve tanto isso, mas não é um tema simples. Falar de Jesus não é fácil. Apesar que lemos o nome dele em vários livros, praticamente todos os textos, que lemos, de Emmanuel, André Luiz. Por que não é fácil? Porque não conhecemos Jesus. Nós vamos caminhando e vamos ver que não conhecemos Jesus. Eu tenho a impressão, se eu não estiver enganada, assim como eu, a maioria de nós aqui deve ter a sua formação católica, como eu tive. Então, o Jesus que eu conheci na Igreja Católica, eu não tinha acesso nenhum. Então, eu estou construindo agora, a partir do momento desse contato com a doutrina espírita, essa aproximação com Jesus. Por isso eu afirmo que não conhecemos Jesus. Mas nós vamos tentar, pelo menos alguma coisa, nessa noite. Quando ouvimos dizer Jesus, modelo e guia da humanidade, o que passa em nossa mente? Quem falou isso? Está escrito em algum lugar? É uma afirmativa? Isso está escrito em algum lugar? Ou apenas ouvimos alguém dizer nos nossos encontros, nos nossos estudos? Já buscamos conhecer, entender e saber de onde vem isso, essa afirmativa? Pois bem, ela está escrita sim, essa afirmativa, no Livro dos Espíritos, questão 625, quando Kardec pergunta aos espíritos: qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Qual o modelo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E qual a resposta? Vede Jesus. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos. Vede Jesus. Sintetizada, simples, curta, objetiva, clara. Ele é o nosso modelo e guia, nos afirma a espiritualidade maior. Mas nós precisamos ficar atentos às palavras, porque normalmente a gente fica muito preso naquela palavra, o que ela está... que a palavra são formas, de comunicação. Mas a gente precisa saber extrair dessas palavras os seus significados. Então, quando se diz Jesus, modelo e guia da humanidade, parece que isso fica tão longe, tão distante da gente, Então, o que acontece? Não, se Jesus é modelo e guia da humanidade, eu não vou me preocupar, não, está muito longe de mim, está muito distante. Se ele é um modelo e guia da humanidade, eu estou inserida na humanidade, então ele vai guiar nós todos. Estou tranquila. Não é assim? Eu vou preocupar para quê? Mas não é assim. Não
Não é assim. Estamos inseridos na humanidade, mas Jesus nos guia individualmente, a cada um de nós, particularmente. Porque Ele nos conhece tão profundamente. Jesus conhece todas as nossas encarnações, todas as nossas dificuldades, todas as nossas fraquezas, as nossas mazelas. Então Ele nos guia particularmente, a cada um de nós. Então Ele é o guia da humanidade, sim, mas em primeiro lugar Ele é o meu guia, Ele é o seu guia. Porque Ele nos guia através do nosso mundo íntimo, né? Através do nosso coração. Isso é muito importante. Mas principalmente, Ele nos guia através do nosso mundo íntimo, nos respeitando o nosso livre-arbítrio. Ele não viola essa nossa capacidade de escolha. Ele nos inspira quando permitimos essa conexão, mas Ele não viola as nossas decisões, as nossas escolhas. Então isso precisa ficar claro, porque senão a gente acomoda, né, nessa certeza que Ele vai nos guiar, e a gente deixa a coisa correr um pouco frouxa, um pouco solta, né? Isso é importante. Pois bem, quem é Jesus? Como nós vamos conceber Ele ser? Como vamos aceitá-lo como guia se nem conhecemos? Como vamos aceitar e permitir que Ele nos guie se não sabemos nada, não sabemos o que Ele tem a nos oferecer? O porquê que Ele vai nos guiar? Por quê? Precisamos de guia? Quem precisa de guia? Que não sabe o caminho, não é assim? O guia, a finalidade do guia não é orientar o caminho? Sinal, então, que Kardec lá atrás tinha total certeza da nossa incapacidade de caminharmos por nós mesmos. Isso desde os primórdios, né? Sabemos disso. Quem precisa de guia? Quem não sabe o caminho. Se vamos visitar uma cidade que não conhecemos, não é assim? E essa cidade a gente fica sabendo que ela tem vários pontos turísticos, né? A gente quer conhecer, mas a gente não sabe. O que a gente faz? Não contrata um guia? O guia não vai nos apresentando o caminho? E à medida que vamos caminhando com esse guia, que ele vai nos mostrando os pontos turísticos da cidade, ele não fala um pouquinho de cada ponto? Ele não vai explicando um pouquinho de cada lugar? Conta a história daquele lugar? Não é assim? A finalidade, então, do guia é nos orientar. Nos orientar. O que precisa ficar claro para nós, que esse Jesus que a doutrina espírita nos apresenta, é um Jesus que já desceu da cruz há muito tempo, não é? É um Jesus que já está descrucificado há muito tempo. Então não é mais aquele Jesus para ser simplesmente adorado, né? Respeitando aos segmentos que ainda se comportam dessa forma, que ainda insistem em manter Jesus crucificado, é o momento deles, né? Mas Jesus para nós já desceu da cruz. Ele é um educador de almas, não é? Ele não disse que o meu pai trabalha até hoje, então ele também trabalha, nós também trabalhamos, não é assim? Então precisamos prestar atenção nessas coisas, né? Jesus caminha ao nosso lado, caminha conosco, descrucificado já há muito tempo, né? Então não é questão de adorarmos Jesus nos templos, né? É uma questão de consciência. Ele é um guia de consciências, né? Através do nosso mundo íntimo.
Nós vamos aqui fazer um breve parêntese para o nosso entendimento, no tocante sobre, eu tenho certeza que muitos de nós aqui conhecemos muita teoria sobre Jesus, mas a teoria, ela é superficial, não é? Quando a gente pega um livro e lê alguma coisa, simplesmente assim, uma leitura rápida sobre Jesus, ou seja o que for, sem aprofundamento, aquilo fica muito superficial mesmo, né? Então precisamos aprofundar nessas coisas para a nossa melhor compreensão, porque o Evangelho a gente precisa, para compreender, senti-lo, sentir Jesus. Alcione, no livro Renúncia, ela nos diz que a mensagem do Cristo precisa ser conhecida, meditada, sentida e vivida. Sem esses quatro itens, não há condição de compreensão, não há condição dessa sintonia, dessa conexão com esse possível guia que Deus nos ofereceu. Uma das passagens de Jesus, hoje nós vamos tentar falar de algumas, mas uma que mais me encanta, quando ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu levei uns bons anos para compreender isso, uns bons anos, e não sei se compreendi ainda, mas hoje eu já consigo entender um pouco mais. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Libertar de quê? Nós estamos presos em alguma coisa? Vocês se sentem presos em alguma coisa? Verdade? Que verdade? Qual verdade é essa? Mas Emmanuel, ele nos ajuda nesse entendimento, num belíssimo texto, onde eu extraí 2 parágrafos somente. Sintetiza tudo isso. O título do texto é Ante a Luz da Verdade, do livro Fonte Viva. É muito importante, muito rico esse texto de Emmanuel. Ele diz o seguinte: conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida, é perceber o que estamos fazendo aqui. Tentar compreender o que estamos fazendo aqui. Qual a parte que nos compete? Onde eu posso colaborar? Qual é a parte que nos compete na obra da criação? Onde Jesus, certo dia, disse a um sacerdote que os seus colaboradores viriam de toda parte. Nós somos os colaboradores de Jesus nos dias de hoje. Conhecer a verdade, então, é perceber o sentido da vida. Mas só existe verdadeira liberdade diante a submissão do dever fielmente cumprido. Só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Mas espera aí, Cláudia, então, liberdade? Submissão? Que liberdade é essa? Porque a partir do momento que cumprimos com a nossa parte, com a parte que nos compete, somos livres. O que nos prende? Por que somos prisioneiros? Por insistirmos ainda nos erros de um passado que trazemos cristalizados ainda em nós, né? Insistimos muito ainda em manter esse passado, esse homem velho que insiste em permanecer. Essa é a prisão. Chame de pecado, chame do que quiserem, mas essa é a prisão. Então, a partir do momento que saímos da ignorância, do desconhecimento dessas coisas, ignorância aqui, que fique claro, não no sentido pejorativo da palavra, mas ignorância no desconhecimento de nós mesmos. Não fomos criados simples e ignorantes? Não é assim? Simples e ignorantes, mas com possibilidades de chegarmos à perfeição, porque fomos criados perfectíveis.
Fomos criados perfectíveis, não imperfeitos, que fique claro, incompletos. Incompletos. Isso é importante que fique claro para nós. Então, quando saímos dessa ignorância, do desconhecimento, abre-se um horizonte para compreendermos essas coisas, para nos esforçarmos, para cumprirmos com a nossa parte. Aí somos livres. Isso é muito importante. Essa questão dessa palavra verdade, é uma palavra que comigo mexe muito. Porque verdade, o que é verdade? Quando Jesus foi levado a Pilatos, durante o diálogo entre eles, Jesus solta a palavra verdade. Pilatos agarra essa palavra e pergunta: mas e o que é a verdade? Pergunta para Jesus. E o que Jesus responde a Pilatos? Nós lembramos o que Jesus responde? Nada. Ele não responde nada. Por quê? Porque Ele é a verdade. Não é assim? Ele não nos disse que Ele é o caminho, Ele é a verdade, a vida? Jesus é a verdade. E naquele momento, olha a sabedoria, né? Não poderia ser diferente desse Espírito. Ele fica em silêncio para não violar o momento de Pilatos. Que é o que Pilatos dava conta, porque Pilatos estava diante da verdade e não conseguiu reconhecer. Não conseguiu reconhecer. Então Jesus silencia, espera o momento, como Ele silencia conosco, espera o nosso momento. Ele não nos viola a nossa caminhada, o que nós damos conta de fazer, mas está conosco, nos inspirando, nos amparando, né? Isso não temos dúvida. Então, como eu disse no início, eu convido a vocês para que a gente consiga fazer um exercício aqui essa noite, um pouquinho assim que seja, mas de tentar sentir Jesus. Porque senão eu vou ficar tão triste, porque eu vou achar que foi tudo em vão o que conversamos aqui. Porque a teoria está nos livros, né? A gente chega em casa e lê. Mas e essa oportunidade aqui, né? Nessa troca de vibração, de energia, para a gente aproveitar e tentar sentir Jesus. É um convite. Então vamos a cada momento, no que vamos falando, né? Colocando a nossa mente receptiva a esse momento, para a gente tentar fortalecer esse sentir Jesus. Como Jesus irá nos guiar, nós já dissemos. Ainda estamos esperando que Ele entre por aquela porta, ostensivamente, materializado, e venha nos dizer o que devemos fazer? Muitos ainda esperam assim, não é? O maravilhoso, o mistério, né? Muitos de nós ainda esperamos isso. Tocar, né? Que nem Tomé. Palpável. O abstrato ainda para nós é muito complicado, né? Então, temos essa dificuldade e esperamos sim, nossa, com muita ansiedade, que Ele se materialize. Muitos de nós, mas não é assim, não será assim. Porque já dissemos, Ele é um guia de consciência. Aliás, onde está escrito a lei de Deus mesmo? Na consciência. Olha que interessante. E será por que Deus enviou seu Filho predileto para passar tudo o que passou, para nos guiar? Se a gente já sabe, se está escrito na consciência, se já está registrado em nós, para que tudo isso? Está escrito no livro dos Espíritos, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo. É para nos lembrar
Não é assim? Porque havíamos esquecido tudo que os profetas que antecederam Jesus nos trouxeram, né? Então Jesus veio para nos lembrar, né? Não para mudar nada, não para derrogar lei alguma, apenas para nos lembrar. Jesus nos disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai. Olha que interessante. Isso é uma boa matéria de estudo. Não é vai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Por que será vem e não vai? Essa vai ficar de dever de casa, senão não vai dar tempo. Ninguém vem ao Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus nos guia pelo nosso coração através dos fios invisíveis da intuição. Jesus nos guia em silêncio, respeitando o nosso livre-arbítrio, já dissemos. Ou seja, Jesus é um guia de consciências. Ele nos guia através da nossa consciência. Precisamos então trabalhar essa possibilidade, desenvolver, né? Essa possibilidade dessa conexão. Porque como que vamos ter a possibilidade de perceber essa conexão, essa intuição, se não abrirmos a mente, o nosso coração? E como que nós podemos fazer isso? Jesus disse, mais uma passagem: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Ah, então será que é assim? Temos que trabalhar o nosso coração, um coração puro, né? Porque o coração puro, ele é livre de rancor, ele é livre de ódio, não é? Ele é livre de inveja, não é assim? Então, olha só, é um coração acessível a Jesus. Não é isso? Jesus encontra acessibilidade. Deixai vir as minhas criancinhas. Por que deixai vir as minhas criancinhas? Porque a criancinha ainda, quando criança, mesmo sabendo serem encarnações, reencarnações de espíritos velhos, milenares, mas quando ainda criancinha, ela é acessível, ela é moldável, como diz Emmanuel, como argila. A criança é como argila, moldável. Ela oferece essa acessibilidade ao aprendizado, não é assim? Ao ensino dos pais, da professora da escola. Por isso que Jesus faz essa comparação. Deixai vir as minhas criancinhas, devido ao coração ainda puro. Acessibilidade. Precisamos então trabalhar o nosso coração, os nossos sentimentos. E Jesus ainda acrescenta que não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas é o que sai da boca, não é assim? Não é o que entra pela boca do homem que o torna impuro, mas o que sai. Por que o que sai da boca? Porque vem do coração. Não é assim? A boca não fala do que o coração está cheio? Ou tem jeito de ser diferente? Emmanuel nos adverte que cuidado com o que falamos, porque o desejo está na base de tudo, né? Então, às vezes, usamos muito a palavra desculpa. Me desculpe, eu não queria dizer isso. Queria sim, desejou primeiro. Desejando sentes, sentido pensas. O desejo está à base de tudo. Então vamos observar, né? O que sentimos, o que desejamos, o que se passa em nosso coração. É muito importante. Emmanuel nos adverte que os homens esperam por Jesus, mas igualmente Jesus espera pelos homens. Eu costumo dizer que a fé é uma via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Tenho fé em Deus que Ele irá me ajudar a restaurar a minha saúde. Eu oro, faço penitência a Deus para o meu filho passar no vestibular. Barganha.
Barganha com Deus. Porque a fé é uma via de mão dupla. Eu tenho fé em Deus como Ele tem em mim. Ele também tem em mim. Ele conta comigo, conta com vocês. Com a nossa parte, né? Um exemplo lindo, né, que encontramos para a gente ilustrar isso. Quando Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, encontra com Jesus, né? Todos aqui conhecem a história de Paulo, o livro Paulo e Estevão. Então, Paulo de Tarso, a caminho de Damasco, quando encontra com Jesus, né? Essa passagem maravilhosa. Paulo, nesse momento, entre aspas, fica cego. Perde a visão. Então Jesus diz a ele: continue a sua caminhada na estrada até Damasco. Entre na cidade e lá você encontrará acolhimento. Jesus vai e pede para Ananias. Ananias tinha fugido para Damasco de Paulo, porque Paulo estava perseguindo Ananias para matá-lo. Interessante, né? Quando Jesus chega para Ananias e pede, Ananias questiona. Eu imagino, isso já é imaginação minha. O senhor tem certeza que quer que eu vá ao encontro de Paulo? Paulo quer me matar. Pois Jesus pede que Ananias vá ao encontro de Paulo e restitua a sua visão. Ananias acolhe esse pedido de Jesus amorosamente e vai. Por que isso? Por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque Jesus precisa dos nossos braços. Ele precisa das nossas pernas, da nossa mente que pensa, a nossa consciência desperta, o nosso coração. Ele precisa de nós para colaborar, para que a sua obra se complete. Porque ela ainda não está acabada, está inacabada. Então ele precisa de braços, precisa de nós, porque ele poderia resolver essa situação de Paulo num piscar de olhos, ou não? Ele não precisaria de ninguém para ajudá-lo. Mas ele disse: eu não vim derrogar as leis. Não é assim? Ele permite, é assim que deve ser, que as coisas caminhem dentro da sua naturalidade. Então, assim como Ele contou com os braços, com amor, com entendimento, com a entrega de Ananias, Ele conta conosco. Ele conta conosco. Ele ainda nos diz que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Palavra gostosa de falar, né? Abundância, porque nos remete à fartura. Não é assim? Nos remete à fartura. Mas que tipo de fartura que Jesus oferece? Quando Ele nos diz que eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que tipo de fartura? É muito dinheiro no banco? É muita saúde? Muitos anos de vida? Vai depender de nós, né? Ele oferecia abundância, será? Nas coisas efêmeras e passageiras da terra? Será que é isso que Ele nos oferece? Será que é isso, um espírito da pleide dos Cristos como Jesus, que se preparou 1000 anos? Está no livro A Caminho da Luz. Jesus se preparou 1000 anos para se aproximar da terra e estar entre nós, para que, não por Ele, não por se resguardar, por nós, porque senão não daríamos conta da sua vibração. Será que um espírito que teve esse trabalho todo está nos oferecendo abundância em coisas materiais? A abundância que o Cristo nos oferece é a nossa iluminação interior. É a nossa iluminação interior. Quem está procurando isso? Nós estamos procurando isso? Nós estamos procurando a nossa iluminação interior?
veio nos ensinar a amar. Ele disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não é assim? Olha só, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Qual a extensão do meu próximo? Quem é o meu próximo? A gente já perguntou isso? Já se perguntou? É o meu filho? O meu esposo? A minha mãe? O meu pai? O meu irmão? Quem é o meu próximo? É outra matéria de dever de casa. Senão não vai dar tempo. Mas precisamos pensar. Precisamos refletir qual o significado de Jesus na nossa existência. De que maneira nós nos identificamos com Jesus? De que maneira? Tem algum ponto que a gente se identifica com Jesus? Não, Cláudia, mas ele está muito distante ainda, não dou conta de conceber. Mas nós precisamos começar. É nele que nós temos que ter de modelo, sim. Modelo de perfeição moral. Modelo de perfeição moral. Mas não tem jeito de seguir Jesus mais ou menos, não, gente. Não tem jeito de seguir Jesus mais ou menos. Não tem jeito de aceitá-lo como guia mais ou menos, não. Então precisamos, em primeiro lugar, nos perguntar, né? Numa reflexão, num momento de meditação, de prece, se realmente é isso que queremos, né? Se aceitamos esse Cristo realmente como companheiro, como guia, como orientador das nossas almas. Joana de Ângeles, a mentora, benfeitora do Divaldo Franco, ela, num texto maravilhoso intitulado Iluminação Interior, ela diz o seguinte: quando a luz do Evangelho penetra a nossa alma, quando estabelecemos relacionamento com Jesus, raramente permanecemos como estávamos antes. Olha, ela afirma que quando estabelecemos esse contato com Cristo, com o seu Evangelho, com o seu ensinamento, é impossível permanecer como estávamos antes, porque é automático, querendo ou não, uma revolução interior toma conta de nós, uma vontade de fazer diferente. Não é assim? Alterando a nossa atitude mental, as nossas paisagens mentais. Se não é assim que deveria ser. Se ainda não é assim que deveria ser. Porque Emmanuel deixa claro para nós que, após uma semana de contato com o seu Evangelho, do Evangelho do Cristo, nós já sabemos o que devemos fazer. Ele dá o prazo de uma semana. Uma semana. Nós já sabemos o que devemos fazer. Pois bem, só que isso dá um trabalho, né? A gente sabe que essa entrega, ela dá trabalho, não dá? Porque requer mudança de hábito. Não é assim? Os nossos hábitos. Eu fico triste, sabe, quando a gente fala de Jesus, a gente tenta passar essa ideia da necessidade dessa mudança. Não é que vai deixar de viver, de curtir a vida, não. Né? Muitos desanimam por isso. Não é bem assim. É apenas uma coerência de vida que precisamos adotar. Nos diz Haroldo Dutra Dias que é chegado o momento de termos em nós a consciência do que desejamos, sermos coerentes com o que desejamos, com o que pensamos, o que sentimos e o que expressamos. E 99,9% não é coerente. Vocês concordam? Ou eu estou errada?
Não é coerente. Via de regra, expressamos o que é conveniente nos ambientes que frequentamos, né? Então Jesus nos pede essa coerência, porque Ele nos guia, Ele nos orienta, mas aí a gente vai e faz tudo diferente, por não darmos conta de bancarmos, né? Então realmente dá trabalho, mas é necessário que comecemos um passo de cada vez, né? Sem assustarmos, mas é um passo de cada vez, é uma construção diária. Nas pequenas atitudes que dermos conta de fazer diferente hoje do que fazíamos ontem, né? É devagarzinho mesmo. Nem pode ser diferente, porque senão não fica consciente, né? Não fica maduro. Até bom que seja assim. É necessário então a mudança de hábitos, muita renúncia, sacrifício, disciplina. A palavra-chave é envolvimento. Nos envolvermos com Jesus, nos envolvermos com a doutrina abençoada, esclarecedora, a doutrina espírita. O que é envolver? É abarcar, abraçar, tomar para si, né? Envolvimento. Porque para Jesus, nós sabemos que não conta as nossas práticas exteriores, não conta o quanto de esmolas eu doei, não conta quantas cestas básicas eu doei, não conta, porque para Jesus conta é a nossa intenção. Bom, se a nossa intenção na doação da cesta, na doação das esmolas, for a necessária, com essa iluminação interior, com esse cumprimento de dever, estendendo a mão ao outro, sabendo dessa necessidade, que devemos assim agir, aí vale para Jesus. Mas práticas exteriores somente, trabalhar demais na casa espírita, estar na casa espírita todos os dias da semana, abandonando o lar, abandonando a família, está errado? Olha a incoerência. Então é o equilíbrio das coisas, o caminho do meio. Precisamos sim estender as mãos a quem necessita, a quem ainda se encontra em situação diferente da nossa, precisando do nosso auxílio, mas tudo com equilíbrio. Isso é muito importante. Quando Jesus, retomando o encontro de Jesus com Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: tu és o rei dos judeus? O que Jesus responde? Que o meu reino não é deste mundo. Né? Às vezes, né, passa assim pela cabeça, assim, quando a gente está lendo, estudando, parece que tem hora que fica incoerente as falas do Cristo, né? Como não, o meu reino não é deste mundo? Estamos todos aqui encarnados, precisando do seu amparo. Não, a gente quer que seja desse mundo, não é assim? Faz até uma birrinha. Não, mas não é. Ele deixa claro que o seu reino não é deste mundo. E buscando, né, compreender, entender, na questão 1017 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos. Eu me senti toda dentro dessa pergunta e aclarou muito o entendimento. Kardec pergunta o seguinte: e que sentido se devem entender as palavras do Cristo, o meu reino não é deste mundo? Olha o livro fundamental da doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, questão 1017. Em que sentido se deve entender as palavras do Cristo, meu reino não é deste mundo?
E os espíritos respondem. O Cristo respondeu em sentido figurado. Não se preocupem por minha conta. O Cristo respondeu no sentido figurado. Queria ele dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Não foi o que falamos agora há pouco? Ele reina senão nos corações puros, livre de ódio, de inveja, de rancor, de mágoa, acessível ao seu amparo, à sua conexão. Não é assim? E desinteressados. Então a gente pega os interesses, né? O personalismo encosta para que a gente permita que Jesus se aproxime. Não é assim? Vinde a mim, vós que estáis aflitos, e eu vos aliviarei. Pois comigo todo fardo é leve, todo jugo é suave, nos afirma Jesus. Mas quando Jesus diz isso, vinde a mim vós que chorais, vós que estáis aflitos, que eu vos aliviarei. Esse vos aliviarei, vocês acham que Jesus nos promete vir arrancar as nossas dores, os nossos sofrimentos? Será que é isso? Um pedagogo que é o Cristo? Será que é isso que Ele nos promete? Claro que não. Ele nos promete ressignificar as nossas dores, as nossas dificuldades, quer dizer, dar um novo sentido, um novo entendimento, uma compreensão do porquê. Isso hoje já é comprovado cientificamente. É tão rico isso, né? Uma pesquisadora, uma estudiosa da doutrina espírita nos apresenta isso, porque a partir do momento que nos permitimos essa conexão com Cristo, essa entrega, em sermos mais fraternos, mais solidários, acionamos determinadas áreas do cérebro que nos oferece como se fosse um analgésico. Olha que lindo! Olha que lindo! A partir do momento que nos permitimos essa conexão com Cristo, essa entrega como Paulo se entregou, simplesmente pergunta, Senhor, o que queres que eu faça? Sem condições nenhuma, não impôs em condição nenhuma. E quando Jesus nos pede, quando Ele leva a nossa porta, né, alguma oportunidade, a gente diz, eu só posso 1 hora na semana, e olhe lá, não é assim? Coloca regras. Então, quando nos entregamos na possibilidade dessa conexão com Cristo, nessa certeza de que Ele nos guiará, quando nos esforçamos para sermos pessoas melhores, mais fraternas, mais caridosas, mais amorosas, acionamos determinados departamentos do cérebro, onde nos oferece refrigério, nos livra das dores, das mazelas, né? Se nos deparamos com uma notícia que nos entristece, diante de uma enfermidade, uma situação que nos coloca desconforto, é nele que nos agarramos, é nessa certeza desse amparo, né? Quando se está em Jesus, o fardo fica assim, mais leve, porque mudamos o que dissemos, a nossa atitude mental, a nossa paisagem mental. E diz o Cristo que nisto conhecerão todos os que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. E nós sabemos que o amor está na base de todo o ensinamento do Cristo, de tudo que Ele nos trouxe. O
O amor, nos diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, o amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Encerrando então esse nosso momento, trouxemos para a nossa reflexão a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. E ele diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, é como o metal que soa, é como um sino que tine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, que eu conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e fosse dotada de uma fé enorme capaz de remover montanhas, se eu não tiver amor, nada seria. E se eu resolvesse doar toda a minha fortuna para suprir os mais pobres, se eu resolvesse entregar o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso valeria. Porque o amor, ele não é vaidoso. O amor, a caridade, não é vaidoso, não guarda rancor, não se envaidece, é tolerante, sabe tolerar e sabe esperar. E Paulo compreendeu na sua inteireza esse ensinamento do Cristo, porque chegastes a dizer que já não sou eu mais que vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Que possamos sair daqui hoje um pouquinho melhor do que aqui chegamos, mas encorajados e fortalecidos, pelo menos em buscar conhecer melhor Jesus. O porquê desse presente do Pai para nós, como guia e modelo da humanidade, que é Jesus. Que não venhamos a desanimar nesse entendimento, na busca desse entendimento, cada vez mais. Agradeço imensamente pelo carinho, pela paciência de todos vocês em me ouvir. Boa noite a todos.